como é que se comporta, né? Como é que se permite a mudança de uma lei que, de alguma forma, né, garante que o consumidor seja atendido nesta realidade de aumento no número de reclamações em relação ao saque. E pasme, Renato, você sabe disso, a gente já conversou em outra oportunidade. A reclamação do consumidor, e vocês são consumidores, podem me confirmar, não é em relação ao tempo de atendimento, Juliana. É a não resolutividade. Percebo que precisamos realmente modernizar. E eu trago aqui uma reflexão. Por que razão precisamos modernizar? Porque, basicamente, o decreto ele nasceu em cima de um outro contexto para estabelecer limites e parâmetros, ou pelo menos sanções, a bem da verdade, dentro de uma rotina que não era absolutamente seguida pelas organizações. Só que isso mudou. Mudou o comportamento do consumidor. O consumidor, hoje, ele não está preocupado mais com o tempo de atendimento, ele está muito mais preocupado com a resolubilidade, enfim, ele está demandando a qualidade do atendimento. Ele quer ser atendido de modo rápido, de forma conveniente e ter a sua demanda absolutamente resolvida e sanada naquele contato que ele estabeleceu. Então, acho que nós precisamos aperfeiçoar o decreto para que o decreto ele fomente a resolubilidade e a qualidade do atendimento. Se de fato, neste momento que a gente vive, dada esta relação que a gente tem, se há necessidade de uma regulação que trate isso. E eu queria fazer alguns comentários sobre essa reflexão, né? Quando a gente olha os canais, as redes sociais, que até alguns anos não eram meios de o consumidor se manifestar e de se colocar e de levar o seu problema, a gente vê uma mudança e hoje elas são, né? Elas acabam sendo meios de comunicação de o consumidor externar a sua necessidade e construir ali a reputação da empresa. Isso tem um valor tão grande para as empresas que a maioria das empresas passaram a ter com essas demandas um cuidado e um compromisso com o atendimento rápido e com a eficiência da solução muito grande, sem que houvesse necessidade de uma regulação que abrangesse esse canal. Quando a gente olha o próprio consumidor.gov, né, e a maneira como ele foi instituído, sem penalização, sem ranking das piores empresas, mas colocado como uma plataforma com compromisso legítimo, público, né, de manifestação das empresas que, de fato, se propunham ali a resolver o problema do consumidor. E a gente olha os índices de resolução na avaliação do consumidor, a gente vê que ela funciona, né? Ela tem mostrado um bom índice de resolução, os índices beiram lá os 80%, que são índices muito bons de acordo na própria avaliação do consumidor. De fato, hoje a gente tem uma nova relação com o consumidor, para vocês reverberarem aqui o quanto, de fato, há necessidade de uma regulação, ou essa relação vai se estabelecer naturalmente pela competição e reputação das empresas. O atendimento, a área de clientes precisa ser capaz de mobilizar a companhia inteira para que todos os elos da cadeia estejam orientados a uma solução e que, melhor até do que resolutividade, que eu acho perfeito, é que o problema não ocorra, que o serviço seja transparente, né? Então, eu acho que o grande desafio, no lugar da gente compartimentar soluções em saque ou aonde está a solução, é que a cadeia inteira funcione e que o serviço seja transparente para o cliente. No caso da Sky, que o cliente chegue, consuma o seu... chegue no sofá, assista a sua televisão, a conta chegue certinha na casa dele, sem nenhum erro. Isso é atendimento, apesar de ele não precisar ligar para a gente para resolver um problema, porque o problema inicialmente nem ocorreu. E se o problema ocorrer, claro, resolutividade é a palavra-chave. Tenho certeza que qualquer ato regulatório ele é um organismo vivo e deve ser revisto no longo do tempo. E também é uma régua de medição, para que a gente possa aferir como andam as nossas ações durante a nossa jornada. Tá? É claro, tá, que na parte de seguros nós temos algumas necessidades de adaptação a algumas chances de contatos com o cliente, porque a gente zela não só
pelo atendimento da resposta rápida e correta, na agilidade deste tempo, como na legitimidade dessa solicitação. Por isso, o conhecimento, tá, do atendimento é fator básico e necessário para que haja uma boa, tá, resposta ao cliente. Porque seguros é feito de mutualismo. E o mutualismo nós pagamos para usarmos quando temos a necessidade de usarmos. E esse capital mal gerado certamente fará falta a alguém no futuro. Não existe dois lados. E a gente precisa começar a trabalhar este conceito. Você chama o cidadão de consumidor, uma acepção do código, e está corretíssimo, eu chamo de cliente, porque ele paga todo o faturamento da minha empresa onde eu trabalho. Então, eu acho que, do ponto de vista da pessoa humana que está do outro lado, vamos dizer, da linha do telefone, é um ser humano que merece e precisa de todo respeito e atenção possível. Segundo, eu estava aqui me lembrando, né, 10 anos do decreto 6523, e eu queria dar 2 segundos de nostalgia, né, para falar do passado, mas para dizer o seguinte, Renato, eu me lembro muito bem por que o decreto foi, eu estava, naquele momento, trabalhando nos primeiros passos do SINDEC, nós tínhamos ali uns 3 anos de dados do SINDEC, e a pergunta que nós nos fazíamos era assim, de cada 10 clientes, de cada 10 consumidores que reclamavam no PROCON, mais ou menos 6 ou 7, bastava uma ligação telefônica do PROCON na empresa e aquilo era solucionado. Ou seja, não precisava de... Hoje a gente tem a CIP eletrônica, a reclamação, a FA, não precisava nada disso, bastava um telefonema. E aí a pergunta que nós, naquele momento, fazíamos, por que precisa do cidadão, do consumidor, ir lá no PROCON, para alguém, através de um... E, olha, às vezes até o estagiário do PROCON, hein? Porque tem muito PROCON aí que luta, e é o estagiário que está lá no balcão. Então, ele intermedia uma chamada e resolve o problema. O que está acontecendo? E aí a gente, fazendo vários estudos e análises, o que nós percebemos? Né? Que, obviamente, quando chamava do outro lado e era o PROCON, não era o mesmo time que atendia o cliente, que atendia o consumidor. Né? Nós estamos falando de times diferentes. Vamos combinar, né? E, a partir daí, nós entendíamos que era importante, naquela oportunidade, dar um estándar mínimo para, de fato, garantir não a intervenção do Estado, mas garantir que nós, né, vamos aqui no mercado, dessemos conta de atender o nosso cliente. Nós temos que entender, né, o tema é os millennials, né, somos todos millennials. Vem cá, vamos começar a falar de conveniência? Vamos começar, de fato, a ouvir o consumidor e perguntar como ele quer ser atendido? O que é para ele ser atendido? Né? Claro que não é uma tarefa fácil. Não é, não estou dizendo que seja. Agora, eu acho que, se eu pudesse, a minha contribuição seria o seguinte, qual é hoje, de fato, a importância do cliente, do consumidor, dentro das estruturas corporativas? Porque eu não acho que nós devemos incorrer no risco de criar uma regulamentação que parametrize fórmulas matemáticas e que, no final, alguém se adapte a ela e te entregue o que você quer. E, no fim do dia, não entregou aquilo que a gente sabe que a gente precisa entregar. As empresas deveriam buscar essa autorregulação. O que eu entendo, se não tiver realmente na estratégia, você colocou uma coisa assim extremamente vital. O relacionamento com o cliente ele tem que estar na estratégia da companhia. Né? Então, ele tem que estar nas discussões todas, né, dos boards da companhia o tempo inteiro. Ele tem que fazer parte da estratégia. Então, eu acho assim, se houvesse alguma regulação, como os bancos, né, o Bacen já regulou a política de clientes, que vem com essa diretriz, né, de ter um diretor de relações com o cliente,
Isso tem que fazer parte da companhia realmente, está na estratégia. É momento, sim, eu acho que de uma revisão. Né, como foi colocado, é um corpo vivo, né, então a gente tem que alterar constantemente. Eu acho que o consumidor, ele busca apenas o contato, não, ele quer uma resolução. E eu acho que essa escuta ativa, ou essa leitura ativa, dependendo do canal que ele utilizar, a gente tem que trazer para dentro da companhia e começar a rever realmente, né, os processos. Dentro do Grupo Segurador Banco do Brasil e Mafre, a gente evoluiu muito nessa voz do consumidor para dentro da companhia. Coisas que, para nós, num mercado extremamente tradicional, extremamente regulado, nós hoje encaramos de uma forma muito diferente. Então, eu acho que o mercado evoluiu bastante. Por que é que as empresas não investem mais no consumidor.gov? Quando eu digo empresa investir no consumidor.gov, não é nada contra aquela marquinha lá no final do Itaú que você tem, nós apoiamos o consumidor. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando de uma baita de uma ação. Você procurar, por exemplo, o PROCON lá de Piraporinha, lá, e dizer, viu, nós resolvemos aqui, nós queremos resolver o problema pelo consumidor.gov. Consumidor.gov, é você com o teu cliente, meu. Não é ele não é um saque virtual, não é isso, mas é uma oportunidade de conciliação de ouro, Eu acho que é um projeto, foi um projeto extraordinário na área de defesa do consumidor. Para quem não se recorda, em 2015, ele foi o case do Congresso da Consumers International. Né? Quer dizer, hoje, tem muita gente que nem sabe, mas é bom saber. Eu tenho acompanhado e sou membro do Grupo Assessor das Nações Unidas para o tema, e o consumidor.gov está inspirando outros países a trabalhar nessa mesma lógica da plataforma pública, do Estado, mas que o mercado esteja ali para resolver os conflitos diretamente com seus consumidores. Se nós, como pais e avós de milênios, não adotarmos os nossos milênios, o traficante vai adotá-los. E ela disse, terminando a frase, se vocês não adotar o cliente de vocês, o PROCON vai adotar. Isso virou para mim um desafio tenaz. E hoje nós comemoramos não ter aumento há 5 anos do número de manifestações nos PROCONs e na imprensa. Isso também, para reflexão nossa, é um pouco um exercício de humildade, porque a gente tem uma ferramenta que funciona, está nos 90% de resolutividade, oferece comodidade, está tudo redondinho, a gente acha que vai estourar com o cliente, e o cliente ou o consumidor não pensaram, por algum motivo que a gente não sabe, não concordaram com essa formulação, ou não na medida que a gente esperava. Então, acho que é um exercício de humildade também, que a iniciativa privada faz todos os dias, porque não é todo produto que a gente lança que a gente acerta. Tem produto que funciona, tem produto que não, precisa ser ajustado. Então, a gente realmente não sabe tudo que o consumidor precisa ou espera. A gente tem que aprender junto com ele, entender. Eu acho que a gente pode contribuir também em buscar entender por que isso acontece. Eu acho que a partir do momento que a gente entender, a gente vai conseguir dar mais força para ele. Mas é um exercício interessante que a gente faz todo dia em uma série de ações que a companhia faz e muitas vezes não sai da maneira que a gente imagina. Eu só quero contar para vocês aqui uma reclamação que a gente recebeu no consumidor.gov e que ela nos sirva para todos nós, e você disse muito bem, Juliana, isso é de todos nós, quer dizer, essa construção é nossa, não é do mercado, não é da defesa do consumidor, é nossa. E deve servir como um mantra, né? Buscando o teu exercício de humildade diário. Então, a consumidora fez a seguinte reclamação no consumidor.gov. Fiz um contrato com a GVT em outubro de 2014. Locação de armário para 15 anos. Começa a ficar esquisito. Há 15 dias recebi um comunicado de cancelamento do contrato sem aviso prévio. Como poderiam cancelar? Deixei de fazer benfeitorias no meu terreno. Aí vira um troço de louco, né? Você não começa a entender o que é. E meu terreno para abrir espaço para esse armário. Deixei de fazer uma casa menor, uma doideira. Deixei de fazer uma casa maior e ligar água para deixar para a GVT. Tive que fazer água
e luz junto com a outra casa no terreno. Isso não pode acontecer. A GVT pode cancelar a qualquer hora e o cliente não pode cancelar porque paga multa. Estou acionando meus advogados, disse o consumidor. Aí, a empresa devolveu para o PROCON, né, dizendo, olha, locação não é conosco, né, do terreno, não tem nada a ver com o contrato que ela tem. Aí, a consumidora fez uma intervenção. E aí, o exercício de humildade, tá, Rafa? Fiz a reclamação pelo fato de não ter retorno quanto às ligações e e-mails que passei. Sei que nesse site não se fala de contrato de aluguel, mas foi a única maneira do mesmo empresa entrar em contato comigo e me posicionar sobre o cancelamento. Desde já agradeço a compreensão. Que nos sirva de exemplo e estímulo para melhorar todos os dias. Muito obrigada, vocês são sensacionais. E obrigada ao público, que com certeza aprendeu muito.